O mistério do livro que ninguém podia abrir. Imagine uma cena celestial. O trono de Deus cercado por seres celestiais, trovões, relâmpagos e uma atmosfera que faz o coração estremecer. No centro de tudo está um livro. Mas não é um livro comum. Ele está selado com 7 selos, 7 barreiras espirituais que ninguém em todo o universo podia romper. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Nem mesmo os anjos, nem os patriarcas, nem os profetas ousaram tocá-lo. Quando João, o apóstolo exilado na ilha de Patmos, vê essa cena, ele começa a chorar profundamente. Ele não chorava por curiosidade. Ele chorava porque sabia. Se ninguém pudesse abrir aquele livro, a história da humanidade não teria redenção. Algo muito maior estava em jogo. Mas por que esse livro é tão importante? O que há nele que provoca lágrimas até nos céus? E por que ninguém, absolutamente ninguém, era digno de sequer olhar para ele? A revelação desse mistério começa aqui. O livro selado é mencionado em Apocalipse 5. E ele não é apenas um objeto místico. Ele representa o plano completo de Deus para julgar o mundo, redimir os justos e restaurar todas as coisas. É como um contrato espiritual que contém os decretos finais da história. E o número de selos, 7, aponta para algo completo, perfeito, inviolável. Cada selo é como uma camada de julgamento e revelação, que precisa ser aberta na ordem certa, por quem tem a autoridade suprema. João, ao contemplar essa cena, percebe que toda a esperança da criação repousa naquele livro. E é por isso que ele chora. Porque parecia que ninguém, nem mesmo Moisés, Elias ou Abraão, tinha poder ou santidade suficiente para abri-lo. Mas antes de entender quem finalmente se levanta para tomar o livro, é importante refletir sobre o simbolismo da dignidade nesse momento. No mundo antigo, para abrir um rolo selado, era preciso ser o legítimo herdeiro, o executor do testamento, ou alguém com total autoridade para cumprir o que estava escrito. No plano espiritual, essa exigência é absoluta. Não bastava poder. Era preciso ter vencido. Vencido o pecado, vencido a morte, vencido o sistema corrupto do mundo. Era preciso ter uma justiça inabalável. E ninguém, nem homens nem anjos, preenchia essa condição. É nesse cenário sombrio de silêncio e lágrimas que surge a voz de um dos anciãos. Ele diz a João: "Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos." Um suspense ainda maior se instala, pois esperamos ver um leão poderoso. Mas o que João vê é um cordeiro, como se tivesse sido morto. Essa é a primeira virada dramática da narrativa. O único digno de abrir o livro não é quem domina pela força, mas quem venceu pela entrega. E essa revelação abre a porta para uma verdade profunda. No centro da autoridade espiritual está o sacrifício. O livro selado de Apocalipse só pode ser aberto por quem carregou as marcas da cruz. E isso nos ensina algo fundamental. O poder no reino de Deus não vem da força bruta, mas do amor sacrificial. O Cordeiro é digno porque venceu o pecado com pureza, venceu a morte com vida, venceu o mundo com obediência total. Nos próximos blocos, vamos entrar em cada selo desse livro. Cada abertura traz à tona uma parte do juízo, da história e da batalha espiritual final. Mas antes de seguir, guarde esta imagem. Um livro selado que ninguém podia abrir. Até que o Cordeiro ferido se levanta diante do trono para dar início ao fim e à renovação de todas as coisas. Isso não é apenas sobre o fim do mundo. É sobre o começo de um reino que jamais passará. Os 7 selos e a revelação do juízo final. Quando o Cordeiro finalmente toma o livro da mão direita, daquele que está assentado no trono, um silêncio reverente invade o céu. As criaturas viventes, os anciãos, os milhares de anjos ao redor do trono. Todos se curvam em adoração. Eles cantam um cântico novo. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto,
e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Essa cena não é apenas uma cerimônia celestial. É o anúncio de que algo grandioso está prestes a acontecer. A justiça divina que parecia adormecida, agora desperta. O tempo da paciência está se encerrando, e o tempo da revelação começou. O primeiro selo é aberto, e o que João vê é um cavalo branco, com um cavaleiro que tem um arco e uma coroa. Ele sai vencendo e para vencer. Muitos interpretam essa figura como o próprio Cristo, simbolizando o evangelho triunfante que se espalha pela terra. Outros acreditam que ele representa a falsa paz, um engano espiritual que antecede o caos. De qualquer forma, o primeiro selo traz movimento. Ele inicia a série de eventos que transformarão completamente o mundo visível e invisível. O segundo selo é aberto. Surge um cavalo vermelho fogo. O seu cavaleiro recebe o poder de tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matem. Ele carrega uma grande espada. Aqui começa o espírito da guerra, da violência, do sangue derramado em escala global. Não é apenas uma guerra literal. É a manifestação do ódio, do conflito, da divisão profunda entre os povos e até dentro dos lares. É o colapso da falsa segurança. O terceiro selo traz um cavalo preto. O seu cavaleiro segura uma balança. Uma voz celestial anuncia medidas de trigo e cevada a preços altíssimos, indicando escassez e fome. Mas o vinho e o azeite não devem ser danificados. Esse detalhe simbólico revela que haverá fome seletiva, um colapso econômico onde o básico se torna raro, mas o luxo permanece intocado. É a injustiça alimentada por um sistema quebrado. O quarto selo é aberto. Um cavalo amarelo aparece. O nome do seu cavaleiro é Morte, e o inferno o segue. Eles recebem autoridade para matar a quarta parte da terra com espada, fome, peste e feras. Aqui está o ápice da devastação. 4 tipos de juízo combinados que atingem o corpo, a mente e o espírito da humanidade. É o momento em que o mundo começa a sentir o peso real de viver afastado de Deus. Mas os selos não falam apenas de destruição externa. Quando o quinto selo é aberto, João vê debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que mantiveram. Eles clamam por justiça, e Deus diz: descansem por um pouco mais, até que se complete o número dos seus irmãos que ainda serão mortos. Isso mostra que os mártires, homens e mulheres que entregaram a vida por sua fé, têm um lugar de honra diante do trono. O quinto selo revela o clamor silencioso dos justos, a dor dos perseguidos, a espera por justiça plena. O sexto selo marca uma virada radical. Um grande terremoto sacode a terra. O sol se torna negro como saco de crina. A lua se torna como sangue. As estrelas caem do céu como figos verdes sacudidos por um vento forte. O céu se recolhe como um pergaminho que se enrola. As montanhas e ilhas se movem. Reis, ricos, poderosos, escravos e livres. Todos se escondem em cavernas e clamam que as rochas caiam sobre eles. Eles dizem: escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Este é o dia do Senhor. Não é um dia simbólico. É o momento em que o céu intervém diretamente sobre a terra. O sexto selo revela que haverá um despertar de consciência global. Pessoas de todas as posições perceberão, de repente, que zombaram do sagrado, ignoraram o eterno, construíram sua segurança sobre a areia. E o que mais choca, elas não pedem perdão. Elas pedem para se esconder, porque o coração endurecido teme o juízo, mas não se arrepende. Antes da abertura do sétimo selo, um intervalo acontece. Um anjo marca os servos de Deus na testa com um selo espiritual. São 144 mil. Número simbólico que representa a totalidade do povo de Deus, selado e protegido antes do juízo final. João também vê uma multidão incontável, de todas as nações, vestida de branco, com palmas nas mãos, adorando o trono. São aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro.
Eles estão seguros. Eles estão diante do trono. Cada selo é um grito de alerta, uma janela para o que está por vir. Mas, acima de tudo, é um chamado ao arrependimento. O livro selado não foi aberto apenas para revelar o fim, mas para despertar corações antes que o fim chegue. Nos próximos blocos, vamos explorar o 7º selo, os anjos com as trombetas, e o que tudo isso significa para o nosso tempo. A jornada rumo ao desfecho final está apenas começando. O 7º selo, as trombetas e os avisos celestiais. O 7º selo finalmente é aberto. E o que João descreve é, no mínimo, aterrador. Houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Nenhum som, nenhuma adoração, nenhum movimento. Esse silêncio não é vazio. Ele carrega uma tensão espiritual quase insuportável. É o silêncio antes da tempestade. O universo inteiro sustém o fôlego diante do que está prestes a acontecer. Algo grandioso, irreversível e sagrado. Em seguida, 7 anjos recebem 7 trombetas. E outro anjo, com um incensário de ouro, se aproxima do altar. Ele enche o incensário com as orações dos santos e o lança sobre a terra. E então, trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto sacodem o mundo. Esse gesto revela uma verdade profunda. As orações do povo de Deus não se perdem. Elas sobem como incenso diante do trono, e no tempo certo, retornam à terra como resposta, mas nem sempre como imaginamos. Às vezes, a resposta é juízo. As trombetas começam a soar. Cada uma delas é um toque celestial que ativa um juízo específico, uma sacudida espiritual e natural no mundo. A primeira trombeta libera granizo e fogo misturados com sangue. 1/3 da terra, das árvores e da relva verde é queimado. É a natureza sendo ferida. A criação, que geme desde a queda do homem, agora clama em dor visível. A segunda trombeta faz algo como uma grande montanha em chamas ser lançada ao mar. 1/3 do mar se torna sangue. 1/3 das criaturas marinhas morre. 1/3 dos navios é destruído. O comércio, os oceanos, a economia marítima, tudo é impactado. Não se trata apenas de destruição ambiental, mas de colapso de sistemas que sustentam a civilização. A terceira trombeta faz cair do céu uma grande estrela, ardendo como tocha. Ela cai sobre os rios e fontes de água. Essa estrela é chamada absinto, e as águas se tornam amargas, venenosas. Muitos morrem por beber delas. A água, símbolo de vida, torna-se instrumento de morte. Isso aponta para a contaminação espiritual e literal. Quando a fonte se corrompe, tudo que dela vem se torna fatal. A quarta trombeta atinge os corpos celestes. 1/3 do sol, da lua e das estrelas escurece. O dia perde sua luz. A noite se torna mais densa. O tempo parece desmoronar. E então, uma águia voa pelo céu e grita: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Esse aviso solene indica que os 3 últimos toques são ainda mais severos. Eles não são apenas juízos, são ais. Gritos de dor espiritual. A 5ª trombeta liberta uma estrela caída do céu, que recebe a chave do poço do abismo. Ao abri-lo, fumaça sobe como de uma grande fornalha, e dela surgem criaturas simbólicas como gafanhotos com poder semelhante ao dos escorpiões. Eles não atacam plantas, mas pessoas, especificamente aquelas que não têm o selo de Deus. Elas sofrem durante 5 meses, mas não morrem. A dor é insuportável, mas a morte foge delas. Aqui temos uma imagem espiritual poderosa. Tormento sem alívio. Um inferno antecipado na terra. A 6ª trombeta solta 4 anjos presos junto ao rio Eufrates. Eles liberam um exército de 200 milhões de cavaleiros. 1/3 da humanidade morre. O texto descreve fogo, fumaça e enxofre saindo da boca dos cavalos. É destruição em larga escala. Mas o que mais impressiona não é o juízo em si, mas a resposta das pessoas. E os restantes dos homens que não foram mortos por essas pragas
Não se arrependeram das obras de suas mãos. Eles continuam adorando ídolos, praticando feitiçaria, imoralidade, assassinatos e roubos. Essa é a parte mais sombria dessa revelação. Mesmo diante de juízos claros, muitos não mudam. Isso revela o quão endurecido pode se tornar o coração humano quando rejeita constantemente a luz. Entre a sexta e a sétima trombeta, ocorre outro intervalo simbólico. Um anjo forte desce do céu com um livrinho aberto. Ele coloca um pé sobre o mar e outro sobre a terra. Ele jura por aquele que vive pelos séculos dos séculos que não haverá mais demora. João recebe uma ordem. Tome o livrinho e coma-o. Ele faz isso. Na boca é doce como mel. No estômago, amarga como fel. Isso simboliza a palavra de Deus. Doce ao ser recebida, amarga quando assimilada com profundidade, pois confronta, corrige, transforma. João é chamado a profetizar novamente a muitos povos, nações e reis. Tudo isso aponta para uma realidade urgente. Os selos, as trombetas, as visões, tudo é um convite ao arrependimento antes que o tempo da misericórdia se encerre. O Apocalipse não foi escrito para alimentar o medo, mas para despertar os que dormem. E ainda há mais. O toque da sétima trombeta reserva o clímax dessa jornada espiritual. É o momento em que o céu declara: os reinos do mundo se tornaram do nosso Senhor e do seu Cristo. No próximo bloco, vamos ver como essa transição acontece, o papel das duas testemunhas e o surgimento da última oposição antes do fim. Está pronto? As duas testemunhas e a guerra contra o sagrado. O intervalo entre a sexta e a sétima trombeta guarda um dos capítulos mais enigmáticos e espiritualmente poderosos do Apocalipse. O surgimento das duas testemunhas. João é instruído a medir o templo de Deus, mas não o átrio exterior, pois ele foi entregue aos gentios. Essa medição simbólica separa o que é consagrado do que será pisoteado. Isso nos fala da distinção entre o verdadeiro povo de Deus e a religião deformada que permanece na aparência, mas está corrompida no espírito. E então, a narrativa se concentra nas duas testemunhas. Elas profetizam durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Um símbolo de lamento, juízo e consagração. Mas quem são essas duas testemunhas? Muitos intérpretes veem nelas representações de figuras literais ou simbólicas. Elias e Moisés, a lei e os profetas, o testemunho do Antigo e do Novo Testamento, ou mesmo a Igreja verdadeira e o Espírito profético. O que sabemos com certeza é que elas têm poder espiritual impressionante. Fazem descer fogo do céu, fecham o céu para que não chova, transformam águas em sangue e ferem a terra com pragas. Tudo isso ecoa os milagres de Moisés e Elias, sugerindo que elas carregam o espírito do confronto com falsos deuses e reis ímpios. Elas são os porta-vozes de Deus em uma era de trevas, e por isso são odiadas. A besta que sobe do abismo guerreia contra elas, as vence e as mata. Seus corpos são deixados na praça da grande cidade, que espiritualmente é chamada de Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Ou seja, trata-se de um lugar que simboliza decadência moral, opressão espiritual e rejeição à verdade. Jerusalém espiritual corrompida. Por 3 dias e meio, os povos olham para os corpos mortos das testemunhas e se recusam a enterrá-las. Eles celebram sua morte, trocam presentes, como se tivessem vencido o incômodo da verdade. Isso é profundamente simbólico. Quando o mundo rejeita a palavra profética, ele tenta matá-la publicamente e apagar sua influência, celebrando a queda da consciência espiritual como uma vitória. Mas então, algo extraordinário acontece. Um sopro de vida vindo de Deus entra nelas. Elas se levantam, em pé, e grande temor cai sobre todos. Uma voz celestial as chama: subi para cá. Elas sobem ao céu em uma nuvem, diante de todos os inimigos. Naquele momento ocorre um grande terremoto. 1/10 da cidade cai, 7.000 pessoas morrem e os sobreviventes dão glória a Deus.
Esse momento mostra que nem mesmo a morte pode calar a voz de Deus. As testemunhas ressuscitam porque a verdade não pode ser enterrada para sempre. Quando tudo parecer perdido, Deus ressuscita seu testemunho diante dos olhos dos que zombaram dele. E então, finalmente, a 7ª trombeta soa. O céu se enche de vozes proclamando: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Os 24 anciãos se prostram e adoram. Eles declaram que chegou o tempo de julgar os mortos, recompensar os profetas, os santos e os que temem o nome de Deus, e também o tempo de destruir os que destroem a terra. O templo de Deus se abre no céu, e a arca da aliança é vista. Relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e grande saraiva completam essa cena celestial. O significado espiritual disso é profundo. O julgamento começa, mas também a vitória se manifesta. A arca, símbolo da presença e da aliança eterna, é revelada. Isso indica que, apesar de todo o caos, Deus cumpre sua promessa. Ele é justo, fiel e está no controle de todas as coisas. Este momento marca o início da reta final. A batalha espiritual se intensifica. A besta, o falso profeta e o dragão começam a se mover com fúria. O cenário para o Armagedon está sendo montado. No próximo e último bloco, vamos entrar na visão do clímax escatológico. Os flagelos finais, a queda de Babilônia, o juízo do trono branco e a descida da Nova Jerusalém. Prepare seu coração, porque agora estamos prestes a contemplar o fim de todas as coisas e o começo de um novo céu e uma nova terra. A queda de Babilônia e o início de tudo novo. Depois que a 7ª trombeta ecoa e os céus anunciam a chegada do reino eterno de Cristo, o Apocalipse entra em sua sequência mais dramática e simbólica. A visão agora nos mostra o clímax do confronto entre as forças do mal e o Deus Todo-Poderoso. O livro nos apresenta o grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Ela está grávida, prestes a dar à luz, e grita com dores de parto. Logo em seguida, surge outro sinal. Um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, que tenta devorar o filho da mulher assim que ele nascer. Este filho é o Messias, que governará todas as nações com cetro de ferro. Mas ele é arrebatado para Deus e para o seu trono, e a mulher foge para o deserto, para um lugar preparado por Deus. Essa cena ecoa desde o Éden até o nascimento de Cristo e sua ascensão, passando pelo sofrimento do povo de Deus ao longo da história. O dragão é identificado claramente. É a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Uma guerra eclode nos céus. Miguel e seus anjos lutam contra o dragão e seus anjos, que são derrotados e lançados à terra. Isso simboliza que o mal não tem mais lugar na presença direta de Deus. Mas a terra sofre as consequências. O dragão persegue a mulher, tenta destruir sua descendência. Levanta a besta que sobe do mar, símbolo do poder político opressor, e outra que sobe da terra, o falso profeta, símbolo da religião corrompida e manipuladora. Essas duas bestas formam a trindade profana. O dragão, a besta e o falso profeta. E junto a eles surge o número da besta, 666. O número do homem, símbolo da tentativa humana de usurpar a glória de Deus com perfeição ilusória. Neste momento, o livro nos leva a um cenário de confronto direto entre a fidelidade e a apostasia. Os que não recebem a marca da besta são perseguidos, não podem comprar nem vender. Mas em meio ao terror, os fiéis se mantêm de pé. Eles têm o nome de Deus escrito na testa, não o número do homem. E então, o juízo começa. 7 taças da ira divina são derramadas sobre a terra. Feridas, escuridão, seca, morte, trevas e o Armagedon. O mundo entra em colapso. Babilônia, a grande prostituta, mãe das abominações da terra, aparece montada sobre a besta,
Ela representa o sistema religioso, político e econômico que seduziu os reis da terra, derramou o sangue dos santos e viveu em luxúria com o poder. Mas sua queda é certa. Um anjo proclama: caiu, caiu Babilônia a grande. Em uma única hora, sua destruição vem. Os reis, mercadores e navegadores choram sua ruína, mas os céus se alegram. A justiça foi feita. E então vem o momento que tudo aguarda: a vinda de Cristo. Ele aparece montado em um cavalo branco, com os exércitos celestiais atrás dele. Seus olhos são como chamas de fogo, em sua cabeça há muitos diademas, e em sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. A besta e o falso profeta são lançados vivos no lago de fogo. Satanás é preso por 1000 anos. Começa o reino milenar, onde os que foram mortos por causa da fé reinam com Cristo. Depois dos 1000 anos, Satanás é solto por um tempo breve, mas seu destino já está selado. Ele é lançado também no lago de fogo, para sempre. O último ato é o juízo final. O grande trono branco aparece. Os mortos, grandes e pequenos, são ressuscitados. Os livros são abertos. E outro livro é aberto. O livro da vida. Cada um é julgado segundo suas obras. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida são lançados no lago de fogo. E então, o mais belo capítulo de todos se revela. João vê um novo céu e uma nova terra. A antiga ordem passou. Ele vê a nova Jerusalém, adornada como uma noiva. Ouve uma voz que diz: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles. Enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor. A cidade é de ouro puro. As portas são de pérolas. O rio da vida corre pelo meio dela. E a árvore da vida volta a florescer. Ali não há templo, porque o próprio Deus e o Cordeiro são o templo. Não há sol nem lua, porque a glória de Deus a ilumina. Ali os redimidos reinarão para sempre. E assim termina o livro. Mas começa a eternidade. O Apocalipse não é uma mensagem de terror. É uma carta de esperança, de justiça, de restauração. Deus enxugará toda lágrima e o mal não terá mais poder. A nova criação está preparada. E a pergunta final é simples: você está pronto para entrar nela? Vem, Senhor Jesus. Essa é a última oração. E que ela se torne também o nosso clamor mais profundo.